Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um SaúdeCast SP. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Dias Ucoloto. Ele é coordenador do Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações, o PMPCI da Covisa. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Gabriel, para a gente poder vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho dentro da Covisa. Perfeito. Alexandre, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre você, como você foi parar na área pública e como é o trabalho da vigilância e como você foi parar no trabalho também em vigilância em saúde. Bom, sou enfermeiro de formação, tenho um pouco mais de 15 anos formado. Logo no início da minha carreira, eu havia prestado esse concurso para a Prefeitura de São Paulo, consegui ser aprovado. E aí, de uma certa forma, caí de paraquedas no Centro de Controle de Intoxicações. Não era o local que eu almejava trabalhar quando eu prestei o concurso. Quando eu comecei a me inteirar um pouco da área, conhecer um pouquinho mais sobre a temática, eu fui me apaixonando por isso. Foi a área que eu me especializei, me encontrei muito profissionalmente, fui atrás de formação, fiz mestrado dentro da área e hoje estou coordenando o Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações. Hoje você coordena, então, como você disse, o Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações, o PMPCI, da Covisa. Então, explica para a gente o que é esse núcleo, o que ele faz exatamente. O PMPC ele pode ser dividido em 4 áreas. A gente chama de áreas virtuais porque algumas existem fisicamente e outras são só hierarquicamente ali determinadas, né? Então, são 2 áreas técnicas ligadas diretamente à assistência, que é o Centro de Controle de Intoxicações, que cuida dessa parte de orientação, e o Laboratório de Análises Toxicológicas, que é voltado aí para os serviços de saúde do município. Ele não é aberto à população em geral, mas sim à rede de saúde. A área de vigilância, que talvez seja aí o trabalho principal que é desenvolvido dentro do programa, né? Então, a gente cuida do agravo intoxicação exógena, que faz parte aí da lista de notificação compulsória desde 2011. E também temos uma 4ª área que é de ensino, pesquisa, educação permanente, que está sempre disponível para toda a rede de saúde que julgar necessário solicitar o nosso apoio. Alexandre, como funciona essa parte de apoiar os profissionais da rede? Como é esse apoio no dia a dia? Tá. Como a intoxicação é uma área que é pouco abordada em boa parte das graduações voltadas para a área da saúde, né? Então, tanto medicina quanto enfermagem, farmácia é um pouco melhor abordado, mas especificamente falando medicina e enfermagem é pouco explorada essa temática. Então, muitas vezes essas demandas elas surgem espontaneamente, né? Então, são necessidades que partem dos próprios serviços de saúde, das nossas unidades de vigilância no território. E quando eu falo serviços de saúde, são tanto serviços públicos quanto serviços privados, tá? Eventualmente, a gente tenta, minimamente, aí 1, 2 vezes ao ano, organizar encontros, né, com os nossos pares, tanto da vigilância quanto da assistência. Mas, em geral, Gabriel, a maior parte das capacitações que a gente realiza, elas são mediante essas demandas, né? Então, nós somos demandados e a gente vai lá prestar o nosso apoio. E vocês, então, também promovem encontros técnicos, fóruns, rodas de conversa. Isso tudo ajuda a conectar quem trabalha com saúde em diferentes frentes? Sim, isso ajuda bastante porque eu costumo dizer que nós somos um núcleo privilegiado, porque dentro do próprio núcleo nós temos a vigilância, a área assistencial e um laboratório acoplado a tudo isso, né? Então a gente consegue lidar com todo esse cuidado de entender a epidemiologia do agravo, oferecer apoio à assistência e também fazer os diagnósticos de forma laboratorial. Então, acho que é um serviço que se completa, um núcleo muito completo nesse aspecto, e a gente tenta sempre fazer esse tipo de encontro, né? Reuniões técnicas, fóruns. Em geral, é convidado a participar desses momentos, né? Então, sempre que a gente é convidado, a gente sempre se esforça para estar presente, para poder levar um pouquinho disso para o nosso território, para a nossa rede de saúde. Você teria algum exemplo de ação ou projeto que foi feito pelo Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações que teve impacto real na comunidade? A gente tem alguns materiais que estão divulgados na nossa página dentro da divisão de vigilância epidemiológica, no site da Covisa, que são materiais educativos. A gente fez um material voltado aí para os perigos que a gente tem dentro de casa, né? Então voltado para cosméticos, saneantes domésticos, guarda de medicamentos. A gente fez algum material também voltado para os desafios da internet, né? Especialmente aí inalação de pó de corretivo, desodorante, fumo de cotonetes, esse tipo de situação. E também um material de apoio que surgiu ali
próximo ao momento da pandemia que nós vivemos, né? E na pandemia acabou tomando bastante força, esse material foi muito útil com a produção doméstica de slimes, né? Então a gente começou a ter um aumento nesse tipo de notificação, então a gente elaborou todo um material educativo que é voltado para a sociedade mesmo. Então qualquer pessoa pode acessar, ter acesso a essas informações e verificar orientações iniciais, primeiros socorros, o que fazer em caso de exposições e como conduzir essas situações, né? De uma forma bem assertiva. Então, Alexandre, existe algum dado que te surpreendeu ao longo dos anos trabalhando com a vigilância de Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações? Alguma tendência ou alguma mudança chamou a sua atenção? Um dado que tem nos chamado muito a atenção e é um dado recente, a gente sempre teve como maior incidência das notificações aqui no nosso município as intoxicações associadas às drogas de abuso. Elas sempre vinham ali ocupando, vamos dizer, o primeiro lugar em números de notificações. De tempos para cá, nós temos observado que os medicamentos eles já tinham uma incidência alta, mas nunca ultrapassando as drogas de abuso. E agora eles começaram a se aproximar cada vez mais e as notificações por medicamentos este ano já ultrapassaram as notificações por drogas de abuso. E é muito interessante observar que esse aumento ele começa a ser mais presente, mais visual a partir do momento da pandemia. Então a gente nos leva a pensar, né, o quanto isso pode ter afetado a saúde mental da população em geral. Com certeza, a pandemia trouxe muitas mudanças aí, né? Sim. Para a população no geral, acho que em todo o Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre o Centro de Controle de Intoxicações, que pouca gente conhece, mas é super importante também. O que é o CCI e qual é o papel dele aqui na cidade de São Paulo? Então, o CCI ele é um serviço que presta apoio a qualquer situação que envolva uma exposição a substâncias químicas, tá? Importante destacar isso, porque isso não envolve, por exemplo, o que o pessoal chama de uma forma bem genérica, né, de intoxicação alimentar, né? Então, quando a gente fala em intoxicação alimentar, a gente está falando da presença de um micro-organismo, né? Então, o trabalho do CCI ele é voltado especificamente para exposições a substâncias químicas, tá? Então, o objetivo principal do CCI é fornecer apoio para qualquer cidadão que precise dele. Então, desde uma pessoa que está no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho, enfim, que necessite de algum apoio em decorrência de uma exposição a uma substância química, até o profissional de saúde que está atendendo ali em regime de urgência, emergência, um paciente vítima de uma exposição desse tipo. Então, a gente está funcionando ali o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana para apoiar essas pessoas. Que bacana, era isso exatamente que eu ia citar agora sobre o horário de funcionamento do CCI, né? Então ele funciona 24 horas por dia, todos os dias? Todos os dias, 7 dias por semana, plantão contínuo. E quem pode ligar para lá? Em que situações essa pessoa pode acionar o CCI? Qualquer pessoa pode ligar lá a qualquer momento. Então a gente sempre pede para que mesmo na suspeita de que aconteceu alguma coisa, que essa pessoa ligue. Tá? Até para evitar, por exemplo, uma ida desnecessária a um serviço de saúde. Durante a pandemia, por exemplo, a gente teve um trabalho bem importante onde a gente tentava muitas vezes impedir que as pessoas fossem desnecessariamente a um hospital, né? Envolvendo exposições de baixo risco, exposições que provavelmente não representariam nenhum risco à vida ou à saúde daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto. Então a gente sempre conduzia esses casos de uma forma à distância, né? E com muita tranquilidade para que evitasse que essa pessoa fosse até o hospital. Claro que em algumas situações não há o que fazer, a pessoa de fato precisaria ir, mas em muitas delas a gente conseguiu conduzir a distância e impedir que essa pessoa fosse desnecessariamente a um serviço de saúde. E como é o trabalho dessa equipe que atende os casos? Eles são médicos, enfermeiros, farmacêuticos? Eles estão preparados para responder em casos bem inusitados, assim? A equipe é bem preparada, é uma equipe bem experiente. O profissional que tem menos tempo de atuação ali tem pelo menos uns 10 anos já de atuação no serviço. Hoje a equipe ela é formada por médicos, enfermeiros e farmacêuticos também. Então, mesmo em situações mais inusitadas, mesmo que aquela pessoa que esteja no plantão tenha alguma dificuldade para conduzir, nós temos grupos de apoio internos onde a gente faz a discussão desses casos. Então, os profissionais mais experientes estão sempre à disposição para ofertar esse apoio. Nós temos coordenadores clínicos, né, tanto para a equipe de médicos quanto para a equipe de enfermagem. Então, esses profissionais estão sempre disponíveis para apoiar o colega
que eventualmente tiver alguma dificuldade ali no plantão. Alexandre, existe algum tipo de intoxicação que é mais comum aqui na cidade de São Paulo? Aí a gente tem que pensar em que ambiente a gente está analisando, né? Quando a gente para pensar em serviços de saúde, como eu já disse anteriormente, né, a gente vai observar muito intoxicações envolvendo medicamentos e drogas de abuso, tá? E quando eu digo drogas de abuso, eu não estou falando de substâncias muito específicas, aquelas que a gente vê vídeos na internet ou coisa nesse sentido. Seriam as drogas mais triviais, vou chamar dessa forma, né? Mas bebida alcoólica, cocaína, crack, maconha, em geral isso tem uma grande representatividade nos serviços de saúde e também as exposições ou intoxicações por medicamentos, né? E aí envolvendo os acidentes em crianças, tentativas de suicídio em adultos, em adolescentes e adultos. Quando a gente parte para o ambiente doméstico, a gente percebe muito situações envolvendo tanto esses acidentes, né, envolvendo os medicamentos, quanto produtos saneantes domésticos. Citando mais uma vez o período de pandemia, né, a gente teve um aumento substancial nos casos de intoxicação por saneantes domésticos, muito pela busca que as pessoas tinham em matar o vírus, né? Então as pessoas faziam as mais diversas misturas com esse objetivo, né? Então misturava o produto A com B, você tem um produto C, que geralmente é um gás, e geralmente esse gás é tóxico, né? Então as pessoas tinham queimaduras na pele, irritações de via aérea, então tinham vários casos, muitos deles a gente acabava até orientando buscar o serviço de saúde, porque não tinha como conduzir no ambiente doméstico mesmo, até porque a gente, por legislação, não pode fazer nenhum tipo de prescrição por telefone, né? Então o que nós orientamos são mais cuidados, né? Então vamos lavar o local, vamos beber água, vamos observar por esse tempo, vamos ficar em jejum, né? Então, qualquer situação que envolva algum tipo de assistência, né? Prescrição de medicamentos, soro, esse tipo de situação, aí não tem como, tem que orientar a buscar um serviço de saúde. Então, o ambiente doméstico ele tem essa pequena diferença, tá? Então, isso a gente falando dos principais produtos. Mas, claro, que a gente também tem outros agentes que podem causar intoxicações. Inseticidas de uso doméstico, raticidas legalizados, raticidas clandestinos, plantas e por aí vai. E antes da gente finalizar, você quer complementar com mais algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, o que eu queria complementar, que eu acho que é muito importante, é dizer que voltar a frisar isso, né? Que o nosso serviço ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, está disponível para qualquer cidadão que de nós precise. Então, existem os 2 telefones, número fixo 5012-5311, 0800, que é o 0800 771 3733. Então, sempre que precisarem do nosso apoio, a gente está ali à disposição. Perfeito, Alexandre. Obrigado pela presença. Então, hoje eu conversei com o Alexandre Dias Ucoloto, que é coordenador do Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações, o PMPCI. Se você não nos segue ainda, então não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. E até o próximo SaúdeCast SP.